Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo, todo e todo é todo tipo de tentação, porém sem pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele ficaria também. Mas ele não pecou. É muito interessante essa parte, porque Deus é preciso, ele é verdade, a palavra dele é verdade. E quando se fala todo, você pode pensar a situação mais absurda Sim. possível. E você vai ver que Jesus, em algum momento, a ideia de tentação tentou chegar a ele. Mas como nem sequer batia com a natureza dele, aquilo sequer o incomodou, foi motivo dele se perturbar. Não, porque ele Mas era. principalmente, Não, Vini, ele crescia nas duas naturezas. A questão é que ele dava credibilidade à palavra do Pai. Ele era um homem como nós, mas ele dava credibilidade à palavra do Pai. Ele, ao invés de ele escolher as palavras do José e de Maria, ele escolhia as palavras do Pai. Ele dava crédito às palavras de Deus, do Abba espiritual. Ele também recebia a educação dos pais humanos. Ele tinha irmãos, tinha irmãs, mas ele optava, entende? E ele foi preparado durante 30 anos. Ele foi preparado. Quando ele tinha 30 anos, ele foi ungido pelo Espírito Santo, ali no Rio Jordão, quando ele se batizou. Né? Que o Lucas fala sobre isso. E aos 33 anos e meio, ele concluiu a sua obra. A obra espiritual. Com morte e ressurreição. Entende? Então, 30 anos da vida de Jesus, ele foi preparado. Ele crescia na natureza humana como um homem terreno e deve ter passado por muita coisa, por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Veja, 30 anos ele ficou no anonimato. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Poucas coisas sabemos da juventude de Jesus. Durante 30 anos ele esteve no anonimato. Jesus não era um astro pop. Não era um astro do rock. Não era esses astros aí que, né, a vida toda é paparazzi para cima e para baixo. Mas certamente Satanás deve ter perseguido ele. Certamente. Mas não encontrou lugar nele. Porque ele dava ouvidos, dava crédito à palavra do Pai. Ele diz: as palavras que eu digo são as palavras do Pai. Que eu ouço o Pai falando e vejo o Pai fazer. A gente também pode optar hoje. As palavras dele estão aqui, olha. A gente escolhe essas palavras ou as palavras do mundo. Entende? sim, É pelas palavras que a gente traz existência às coisas que não existem. É pelas palavras que a gente escolhe entre a vida e a morte, ó. O poder da língua. O que o apóstolo Tiago disse, a língua é um órgão pequenino, mas se não for bem usado, lembra que ele disse, aquele que domina a língua é perfeito varão. É um homem perfeito, Jesus. Que domina a língua, às vezes dominar a língua, a gente domina todo o corpo. Olha que isso, cara. Dominar a língua, você domina todo o corpo. Vini, isso é tão sério que um filho de Deus pode achar que está endemoniado sem estar. Tão terrivelmente oprimido que ele pode emprestar a boca dele, veja a boca, a boca é uma só. Ela pode falar pelo espírito ou pela alma, angustiada, atormentada, por setas. E o filho de Deus achar que está com demônio. E sentir as dores da alma no seu próprio corpo. Por causa das setas malignas, inflamada pelo inferno a língua. Como diz o apóstolo Tiago, a língua pode estar inflamada pelo inferno. Ela não está possuída, porque jamais não pode o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai dividir a habitação dele com demônios, não tem como. Mas a língua, empresta a língua, incendeia aquela habitação. O Espírito está ali separado e guardado, porque João diz, quem guarda do maligno é o Filho de Deus. E o maligno não toca. Está falando do Espírito. Não é? 1 João 5,
1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aqui, veja, está falando do Espírito. Não peca, é o Espírito. O único que não peca em nós é o nosso Espírito, que nasceu de Deus, nasceu de Cristo. Aquele que nasceu de Deus o protege. Quem que nasceu de Deus? Jesus. E o maligno não o atinge, o maligno não toca. Então o Espírito, ele mesmo, ele tá em união eterna com o Espírito Santo, ele mesmo se defende, ele mesmo se protege. O maligno não chega perto dele porque ele é luz. A luz afugenta as trevas. Agora imagina quando nós crescermos espiritualmente a ponto do nosso espírito todo tomar o nosso ser. Você acha que o maligno vai querer chegar perto da gente? Você já imaginou quando o Filho de Deus estiver resplandecendo nesse mundo? Chegar perto de alguém que está morto? Chegar perto de alguém que está doente? Você acha que aquele demônio, que aquilo que trouxe, você acha que vai ficar ali? Não vai. A luz e a vida vai tomar aquela situação. É disso que o maligno tem medo e por isso que ele coloca tanto engano no meio do nosso alimento. Para que a gente não desenvolva e não venhamos reter aquilo que Deus nos deu. Tomar posse daquilo que Deus nos deu. Filhos maduros, filhos crescidos. Entende? Mas o nosso objetivo é desfazer as obras do maligno. Em nome de Jesus.